Gálatas capítulo 6, verso 6. Glória a Deus. Quando se encontraram, digo amém. Diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre o tema, o princípio da semeadura e colheita. Amém? O princípio da semeadura e colheita. E a gente vai entender, queridos, pela palavra de Deus, que um dos princípios mais poderosos que nós encontramos na palavra de Deus é exatamente esse princípio de semear e colher. É o princípio da semeadura e da colheita. E é interessante porque de Gênesis a Apocalipse nós vamos encontrar esse princípio. E eu achei interessante, hoje eu abri a Bíblia em Apocalipse, assim, quase que aleatoriamente, e encontrei um texto onde o apóstolo João dizendo assim: quem leva em cativeiro irá, né? Quem ferir a espada, necessário é que pela espada seja ferido, seja morto. E eu achei interessante porque também lá em Apocalipse nós temos esse princípio, né? Olha o que ele está dizendo: quem leva em cativeiro, plantou isso, vai colher o quê? Vai ser levado em cativeiro. Quem fere com a espada, ele plantou isso, ele vai colher o quê? Vai ser ferido pela espada. Então você tem esse princípio também em Apocalipse. Você tem esse princípio em Gênesis também. Aliás, toda a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar esse princípio da semeadura e colheita. E esse princípio existe desde que Deus criou a terra, desde que Deus estabeleceu a terra. E é interessante que esse princípio vai continuar existindo enquanto a terra existir. Então ele foi criado desde a fundação da terra e ele vai continuar existindo até que a terra exista. Quando Deus fala com Noé, é interessante que Deus fez um pacto com Noé, uma aliança com Noé. E lá em Gênesis capítulo 8, verso 22, temos o registro dessa aliança que Deus fez com Noé. E o registro diz o seguinte, Deus falando para Noé: enquanto a terra durar, não deixará de existir semeadura e colheita. Olha o que Deus está dizendo para Noé. Gênesis capítulo 8, verso 22, para você que está anotando. Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, não deixará de haver semeadura e colheita. Enquanto a terra durar, sempre vai haver semeadura e vai haver colheita. Então esse princípio da semeadura, ele afirma que tudo que nós semeamos, nós iremos colher a seu tempo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tudo que nós semeamos, no tempo certo, nós iremos colher. E esse texto nós vamos trabalhar nessa noite aqui, Gálatas, esse texto que nós lemos, diz Gálatas 6, porque a gente vai ver claramente esse princípio operando aqui, Paulo explicando esse princípio da semeadura e colheita. Quando ele diz assim: olha, a primeira coisa que a gente vai entender é que Deus, Ele não deixa enganado, Ele não nos deixa enganados com relação a esse princípio. Ele não nos deixa enganados. O texto começa dizendo assim, verso 7, Paulo começa dizendo assim: não vos enganeis. Não vos enganeis. Amém? Por que ele diz isso? Ele está abrindo os nossos olhos para essa verdade, que nós não podemos ficar enganados com relação a esse princípio. Porque existem pessoas que estão enganadas. Elas estão achando que podem colher algo que não plantou. Elas estão achando que podem semear uma coisa e colher outra coisa. E eu quero que você entenda, eu não estou aplicando esse princípio hoje somente na semeadura financeira, não.
Eu estou abrangendo ele para todas as áreas da vida. Então, abra o seu coração, porque eu estou abrangendo ele para todas as áreas da vida da gente. Então, tem pessoas que estão enganadas. Por isso que Paulo começa dizendo aqui, olha, não se enganem. Amém? Não fiquem enganados. Porque tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, certamente colherá. E por que ele diz isso? Porque certamente existem muitas pessoas que estão enganadas com relação ao princípio da semeadura. Elas estão enganadas achando que podem semear uma coisa e colher outra. Elas estão enganadas achando que podem colher o que não semearam. E Paulo vai deixar bem claro que isso não pode acontecer. Em Provérbios 22, versículo 8, a Bíblia diz assim: quem semeia injustiça colherá males. Esse mesmo versículo, se eu não me engano, na versão da Bíblia Viva, diz assim: quem semeia tempestade colherá ventos, né? Quem semeia ventos colherá tempestades. Qual é a ideia disso? É que se a pessoa ela planta sementes de contenda, de discórdia, de confusão, ela vai colher isso de forma proporcional à sua semeadura. E o que é interessante, queridos, é que nós nunca colhemos apenas o que nós semeamos. A gente colhe proporcional ao que semeamos, mas nunca o que semeamos somente. Então, se você, por exemplo, planta uma semente de melancia, quando aquela semente cresce, germina, produz um pezinho de melancia, e esse pezinho de melancia cresce e começa a produzir os seus frutos, você não vai colher apenas uma semente de melancia, você não vai colher apenas uma melancia, mas você vai colher muito mais, não é verdade? Porque sempre a colheita é proporcional ao que semeamos, mas é mais do que apenas o que semeamos, em todas as áreas da vida, em todas as áreas da vida. Então ele diz assim: quem semeia a injustiça colherá males. O autor continua dizendo, o apóstolo Paulo diz assim: Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar, Ele não permite ser zombado. Olha que está falando isso dentro do contexto de semeadura e colheita. Por que Ele não permite que ele seja zombado? Porque foi Ele que criou o princípio. Foi Ele que criou o princípio da semeadura e colheita. A gente viu Ele falando isso para Noé: enquanto a terra durar, eu acho que é um longo tempo, não é verdade, queridos? Sim ou não? Na cronologia bíblica, a terra tem aproximadamente 6.000 anos, né? Pelo menos de restauração dentro da teologia, de que a terra ela foi restaurada, né? Alguns teólogos ensinam que entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 de Gênesis há uma lacuna de milhares de anos, né? Então, assim, houve a restauração da terra. Não vamos entrar nisso agora, mas dentro dessa cronologia bíblica, de Gênesis 1, 2 para cá, nós temos aproximadamente 6.000 anos, né? Na visão científica, na visão evolucionista, a terra tem, se eu não me engano, 4,5 bilhões de anos, né? Dentro dessa visão da evolução. A grande questão é: a terra tem muitos anos, não é verdade? Muitos anos. E ele está dizendo: olha, desde que a terra existe, até a terra, enquanto a terra durar, o princípio da semeadura e da colheita vai permanecer. Então, quando Paulo diz assim: Deus não se deixa escarnecer, o que ele está dizendo com isso? Quem criou o princípio, a lei da semeadura e da colheita, foi Deus. Quem governa sobre a lei da semeadura e da colheita é Deus. Ele criou, Ele estabeleceu e Ele continua governando sobre esta lei, sobre este princípio da semeadura e colheita. Então, não pensem vocês, Ele está dizendo isso para nós, que nós poderemos escarnecer de Deus, plantando uma coisa e querendo colher outra, ou não semeando e desejando colher de onde nós não semeamos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então ele está dizendo: Deus não se deixará escarnecer, porque Ele criou o princípio e Ele governa sobre esse princípio. E aí ele diz: tudo que o homem semear, isso também colherá. Diga comigo: tudo que o homem semear, tudo que o homem semear, isso também colherá. Tudo, qualquer coisa. Então, o que a gente vai entender aqui, queridos? Existe um poder invisível em cada semente. Existe um poder invisível, você não vê, mas está ali o potencial para gerar. Se você pega uma semente de melancia, por exemplo,
Você tem ali, o que você tem naquela semente? Quem já abriu uma semente de melancia? Uma semente de abóbora? Você abre aquela sementezinha e de forma bem natural, não vamos entrar na questão biológica, de um estudo profundo, né? Estudando microscopicamente essa semente, mas você abre e a olho nu, o que você vê ali? Apenas uma massazinha branca. Não é verdade? Sim ou não? É o que a gente consegue enxergar a olho nu. Mas naquela semente existe um potencial para gerar de acordo com a sua espécie. Então, em cada semente, cada uma delas gera segundo a espécie. Nós não podemos, por exemplo, plantar uvas e desejar colher abóboras. Nós não podemos plantar laranjas e desejar colher mangas. Porque cada semente obedece a uma instrução. Olha para o seu irmão e diga assim: cada semente obedece a uma instrução. Existe uma instrução invisível em cada semente. Existe uma instrução invisível em cada semente. Um código em cada semente. Então, quando você planta uma semente de manga, você lança aquela semente na terra e você planta, ela vai começar a produzir de acordo com o código que o Criador colocou nela, de acordo com o potencial que ela tem de gerar. E você pode ter certeza absoluta, isso é a mais absoluta certeza: não vai nascer laranja, não vai nascer uva, não vai nascer abóbora, não vai nascer qualquer outro tipo de coisa, vai nascer manga. Sim ou não? Manga, porque você plantou uma semente de manga. Não tem como você plantar uma semente de manga e você colher o fruto de uva, o fruto de laranja, o fruto de banana. Não tem como. Porque em cada semente existe um potencial invisível para gerar de acordo com a espécie da semente que você plantou. Como estão entendendo o que eu quero dizer, queridos? Então, o que a gente vai entender? Todos nós somos um depósito ambulante de sementes. Olha para a pessoa que você fala e diga assim: você é um depósito ambulante de sementes. O que significa? Você tem muitas sementes dentro de você. Muitas sementes. Você tem muitas sementes dentro de você. E eu vou dizer para você uma coisa aqui. Alguns exemplos de semente. Tempo é uma semente. O seu tempo é uma semente. Quando você semeia o seu tempo de forma sábia em pessoas, para abençoar pessoas, no seu casamento, para abençoar o seu casamento, na vida dos seus filhos, para educar os seus filhos segundo a orientação da palavra, quando você investe o seu tempo em Deus, para orar, para ler a palavra de Deus, para buscar a presença de Deus, quando você investe o seu tempo de forma sábia, o que vai acontecer? Você vai colher, você vai ter uma colheita. O apóstolo Paulo diz que é uma colheita de vida, quando você faz a semeadura correta, no terreno correto. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, dos dois tipos de terreno que Paulo fala aqui. Então, o tempo é uma semente. Amém, queridos? A generosidade também é uma semente. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. A alma generosa. A minha mãe, ela era uma mulher extremamente generosa. A minha mãe era uma mulher extremamente generosa, muito abençoadora. Ela tinha prazer de dar. A minha sogra é a mesma coisa. Minha sogra também é uma mulher extremamente generosa. A gente vai na casa dela, ela faz questão de nos dar alguma coisa. Ela se sente bem dando, é um negócio impressionante. Ela tem que nos dar. A gente nunca vai na casa da minha sogra para sair de lá de mãos vazias. Ela tem que nos dar alguma coisa. Ela tem esse princípio no coração dela. E minha mãe era a mesma coisa. Então eu acho lindo isso, porque assim, quando você planta generosidade, você vai colher o quê? Generosidade. Amém, queridos? É semente, a generosidade é uma semente. Dinheiro também é uma semente. Diga para o seu irmão: dinheiro também é uma semente. Então, como você investe o seu dinheiro, como você planta o seu dinheiro, vai trazer uma colheita de bênção para você, ou não. A gente vai entrar daqui a pouquinho sobre isso. Amém? Agora, a confusão também é uma semente.
Mas diga para o seu irmão, a confusão, a contenda, também é uma semente. Se você planta uma semente de confusão, você vai colher isso multiplicadamente. Se você planta uma semente de contenda, você vai colher isso multiplicadamente. A fofoca é uma semente. Diga para o seu irmão, a fofoca também é uma semente. A maledicência também é uma semente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Então, quando você planta uma semente de fofoca, você vai colher isso multiplicadamente. Quando você planta uma semente de maledicência, de falar mal dos outros, você vai colher isso multiplicadamente. Eu estava conversando com meu pai espiritual, meu pastor, o apóstolo Josalito, na viagem que a gente fez agora para Porto Seguro, para o congresso. Fomos juntos e foi um tempo muito precioso, porque passamos mais de 7 horas juntos, né? Com as paradinhas que a gente deu no percurso da viagem, tanto da ida como da vinda, fora os momentos que estávamos juntos lá no congresso. Mas esse período da viagem foi muito precioso, porque eu fui sendo muito discipulado, né? E a gente foi junto, somente eu e ele. Então eu tive muita oportunidade de ser ministrado por ele, dele me ensinar muitas coisas boas, me relembrar outros princípios, de ministrar na minha vida. E é muito bom, né, quando o nosso pastor está assim sobre nós, nos ensinando. Isso é maravilhoso, né? Nosso líder espiritual. Então foi uma experiência maravilhosa. E ele estava comentando algo comigo, né? Ele disse assim: varão, a gente nunca deve falar mal de ninguém, mesmo que a pessoa esteja errada. Aí ele falando assim, de pastores que caem em pecado e tal. Olha, eu nunca falei mal de pastor que caiu em pecado. Nunca. Por quê? Ele disse, quando você fala mal, e você começa a falar mal e atacar demais uma coisa, ou um pecado específico na vida da pessoa, você pode até falar do pecado, mas não da pessoa. Você pode até condenar o pecado, vocês estão entendendo? Mas não está falando da pessoa. Aí ele disse, quando você começa a falar demais, o que vai acontecer? Vai haver uma concentração de demônios para atacar você exatamente naquela área que você está falando. Olha que coisa. E ele falou para mim, você sabia disso? Eu falei, não, nunca tinha visto dessa forma, nunca tinha esse entendimento. Ele falou, pois é. Quando você começa a falar mal de uma pessoa que está em um pecado específico, os demônios todos vão se levantar para atacar você exatamente naquela área, para lhe envergonhar naquela área. Então, se você vê alguém que caiu em pecado, ore por a pessoa, interceda pela pessoa, clame a Deus misericórdia. Se você puder orientá-la, corrigi-la em amor, faça isso, mas não degrine a imagem dela, não fale mal dela. Por quê? Porque você vai ter uma colheita nessa área. E eu achei aquela lição tão preciosa, queridos, tão preciosa, não é? Porque graças a Deus eu já tenho esse hábito de não falar mal. Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente precisa ter esse cuidado. Então, quando você planta essa semente de maledicência, você vai colher isso e vai colher multiplicadamente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, a ingratidão também é uma semente. A ingratidão também é uma semente. Assim como a gratidão é uma semente, a ingratidão também é. A murmuração também é uma semente. Olha que os israelitas, eles começaram a plantar uma semente de murmuração no deserto. O que eles escolheram? 40 anos, irmãos, andando em círculos, porque plantaram uma semente de murmuração no início da jornada. Se o início da tua jornada está difícil, se o início da tua jornada está desafiadora, fique em silêncio com Deus. Deus está trabalhando. Mas não comece a murmurar, porque se você planta uma semente de murmuração no início da tua jornada difícil, aquilo que era para durar pouco tempo, vai durar meses, dias, anos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque é uma semente que você está plantando, então a gente tem que ter cuidado com isso. E se a gente não está gostando, queridos, das colheitas que temos tido, nós precisamos parar para avaliar. Porque, olha, todos nós, eu e você, nós estamos vivendo hoje o que nós plantamos no nosso passado. Em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos vivendo agora fruto de sementes que nós plantamos no nosso passado. Se a gente não está gostando das colheitas que estamos tendo, paremos agora,
avaliemos quais foram as sementes que nós viemos plantando, façamos uma reflexão, nos arrependamos se as sementes que temos plantado em algumas áreas da nossa vida não foram boas, e façamos uma aliança com o Senhor, de que pela graça de Deus, começaremos a fazer novas semeaduras, para que em um tempo mais próximo nós possamos ter uma colheita melhor do que a que temos tido. Porque você está colhendo hoje que plantou no seu passado, mas você pode colher amanhã o que você começar a plantar hoje. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. O que você começar a plantar hoje. Então isso é muito importante que a gente entenda, queridos. Verso 8. No versículo 8, Paulo diz que nós temos dois tipos de terreno, que são a carne e o espírito. Não é isso que ele diz aí, versículo 8? Ele diz assim: o que semeia na carne, colherá o quê? Corrupção, destruição. A versão NVI fala destruição. Mas o que semeia para o espírito, do espírito vai colher o quê? Vida eterna. Se você semeia na sua carne, qual é a colheita que a sua carne vai lhe dar? Corrupção, destruição. Se você semeia no espírito ou para o espírito, qual é a colheita que você vai receber? Vida e vida eterna. E entendendo que vida eterna, quando a Bíblia fala de vida eterna, e sempre é preciso que a gente entenda isso. Vida eterna na Bíblia não é a ideia somente de infinitude de dias. Não é a ideia apenas de existir para sempre. Porque infelizmente quem vai para o inferno também vai existir para sempre, mas não vai viver para sempre. Porque quando a Bíblia fala de vida, ela não coloca a vida apenas no sentido da existência. Vida é contentamento, é abundância, é prazer em Deus. Amém? Então, quando a Bíblia fala de vida eterna, não é somente viver para sempre, mas é uma qualidade de vida que você já experimenta agora. Então, quem tem Jesus já tem vida eterna. Não é que você vai ter, já tem. Quem planta no Espírito já tem vida eterna. Não é que você vai ter, já tem. Amém? Você já tem essa vida eterna em você. Ela já está dentro de você. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então ele diz assim, que quando você semeia na carne, você colhe da carne corrupção, você colhe da carne destruição. Eu vou, assim, de forma bem, eu estou trazendo assim uma mensagem bem prática para vocês entenderem. Nessa noite de quarta-feira de estudo da palavra, algumas sementes na carne. Por exemplo, mentira. Mentira é semear na carne. Toda vez que você mente, você está plantando uma semente da carne, uma semente carnal. Qual é o resultado disso? O texto está dizendo, você vai colher destruição, corrupção. Uma delas é que você perde credibilidade, confiança. O mentiroso, ele acha que está todo mundo acreditando nele, mas não está. Não está. Nem sempre as pessoas têm coragem de confrontar o mentiroso, mas sabem que está mentindo. Às vezes tem uma pessoa conversando comigo e eu não sou muito próximo a ela, e eu sei que ela está mentindo, mas por educação eu não estou confrontando aquela pessoa. Eu não vou dizer assim, você é um mentiroso. Eu pelo menos não tenho esse hábito, né? Tem gente que tem, se for um profeta de Deus, talvez chegue e fale, né? Mas eu não faço isso. A não ser que seja uma pessoa que bem próxima, eu vou com carinho dizer, mas isso realmente é verdade, vou tentando apurar os fatos. Mas tem pessoas que não é tão próxima e está falando uma mentira, eu sei que está mentindo. O que acontece literalmente? A pessoa perdeu a minha confiança, ela perdeu a minha credibilidade. E confiança, queridos, é algo que você é difícil de ganhar e é fácil de perder. Vocês entenderam isso? Quando a gente perde a confiança, quando alguém perde a confiança na gente, para você recuperar a confiança, você tem que fazer um caminho de volta, mostrando que você realmente está arrependido dos seus erros. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, quando você mente, você perde a sua credibilidade. As pessoas perdem confiança em você. Por exemplo, tem gente que mente para vender algum produto. Então, quando alguém semeia na mentira, o que vai colher? Descrédito. Isso em que área for. Os filhos que mentem para os pais não confiam. Cônjuge que mente um para o outro cônjuge não confia.
Ovelhas que mentem para o pastor, pastor que mente para a ovelha, não tem confiança, não tem credibilidade. Vocês estão entendendo, queridos? Então é uma semente ruim. É uma semente ruim que você está plantando. Você é a forma de falar. Eu creio que ninguém planta essa semente aqui. Aleluia. Amém? Mas nós estamos prevenindo. Então a mentira é uma semente ruim. O engano, né, é uma semente ruim. É plantar na carne. A maledicência é plantar na carne. Investir o dinheiro nas obras da carne é plantar na carne. Então, toda vez que você pega o seu dinheiro e você investe o seu dinheiro em algo que não é bom, que não edifica, que não lhe abençoa, que não abençoa a sua família, que não abençoa o seu lar, que não abençoa a sua vida espiritual, você está plantando na carne. Vocês estão entendendo? Quando alguém pega o seu dinheiro para plantar em um vício, em um cigarro, uma droga, está semeando na carne. Quando alguém pega o seu dinheiro para plantar, por exemplo, em prostituição, em pornografia, está semeando na carne. E por aí vai, os desdobramentos são muito grandes. Quantos estão entendendo? Então, nós precisamos semear no Espírito. Paulo diz, quando nós semeamos no Espírito, nós colhemos o quê? Vida eterna. Como é que nós podemos semear no Espírito? Primeiro, com fé. A fé em Jesus é uma semente no Espírito. Quando você planta essa semente de fé em Cristo, o que a Bíblia vai dizer? Você vai colher vida eterna. Creia no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Quem crê e for batizado será salvo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, quando você planta uma semente de fé em Jesus, quando você planta uma semente de fé em Cristo, depositando a tua fé nele, no sacrifício de Jesus por você, no que ele fez por você na cruz do Calvário, levando sobre si os seus pecados, os nossos pecados, morrendo a nossa morte para nos dar a sua vida, morrendo em nosso lugar, para nos dar vida eterna. Quando nós plantamos essa semente de fé no Salvador, a colheita que nós temos é de vida eterna. Então a fé em Cristo é uma semente. A fidelidade é uma semente que a gente planta no Espírito. Amém? A mansidão é uma semente plantada no Espírito. A gratidão, queridos, é uma semente plantada no Espírito. Sabe? Generosidade é uma semente plantada no Espírito. Nós precisamos ser pessoas gratas. Eu aprendi uma coisa interessante, que a gratidão aumenta o favor. Diga comigo, a gratidão aumenta o favor. 10 leprosos foram curados por Jesus. Quem se lembra dessa passagem? Quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Aquele que voltou para agradecer não recebeu só a cura, recebeu também a salvação. Jesus disse, vai em paz, seja salvo. Amém? Eu lembro de uma experiência que eu era criança, mas me lembro disso. Um mendigo foi na porta da minha casa pedir um pedinte. Ele disse assim para minha mãe: ô dona, a senhora pode me dar um pouco de óleo de comida, de óleo de soja? Aí disse, minha mãe disse, sim, eu posso. Disse, porque eu estou ali debaixo da ponte, estou com meu filho, minha filhinha ali e tal, e eu consegui um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, e alguém me deu um pedacinho de carne. Eu queria fritar essa carne, só pode me conseguir um pouco de óleo? Aí minha mãe foi, pegou a vasilha e colocou a metade da vasilha, mais ou menos a metade com óleo de soja, e veio e deu para aquele homem. Quando ela deu o óleo para ele, aquele homem foi tão grato à minha mãe, que a gratidão dele constrangeu a minha mãe. Ele começou a dizer, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Deus lhe abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Mas ele explodiu numa gratidão, sabe? Minha mãe ficou tão constrangida com a gratidão daquele homem, que ela pediu a vasilha dele de volta. Me dá a tua vasilha aqui de volta. Ele deu, ela trouxe transbordando de óleo.
Eu tinha 6, 7 anos, talvez, nessa época, mais ou menos isso. E eu aprendi uma lição poderosa ali com a minha mãe. A gratidão aumenta o favor. É uma semente, a gratidão é uma semente, queridos. Nós começamos a reclamar muito, a gente precisa ser mais grato por aquilo que Deus nos deu, que nos tem feito alcançar, pelas bênçãos do Senhor. Porque o nosso adversário quer que a gente foque no negativo. Mas nós precisamos ser gratos. Eu olho para vocês aqui e eu sei, todos vocês aqui, todos, sem exceção, que estão aqui hoje à noite, ao sair daqui, vão para a sua casa, vão ter um teto para lhe proteger. Não é verdade? Vai ter um teto para lhe proteger. Você está protegido da chuva, do frio. Então isso é um motivo de gratidão. Você está vestido, não tem ninguém aqui despido, está todo mundo vestido. Seja grato por isso. Amém? Se tem um pão de cada dia na sua mesa, seja grato por isso. Talvez não seja o alimento que você gostaria, mas está matando a sua fome, está suprindo a sua necessidade biológica. Eu creio que dias melhores virão. Amém? Paulo nos ensinou esse princípio. Mas você tem. Então, louve a Deus por aquilo que Deus tem te dado. Você tem salvação em Cristo, você tem paz no seu coração. Você tem a fé em Deus. Então seja grato por aquilo que Deus já lhe deu. Não é que nós não vamos continuar clamando e pedindo a Deus o que a gente necessita para a nossa vida. A gente deve fazer isso. Mas nunca esquecer de ser gratos. Gratos a Deus e grato a pessoas de Deus que nos abençoam. Que nos ministram. Amém, queridos? Que liberam de Deus sobre a nossa vida. A gratidão aumenta o favor. Isso é importante. A gratidão é uma semente. Fazer o bem é uma semente. E Paulo diz assim, verso de número 10, se eu não me engano, deixa eu ver aí, ou verso 9. Ele diz no verso 9, isso. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Amém? Então não se canse de plantar sementes de bondade. Não se desanime de plantar semente de bondade. E você diz assim, pastor, mas eu tenho plantado semente de bondade e eu não tenho colhido isso. Sabe o que acontece, queridos? Isso a gente precisa entender. Eu aprendi isso com o pastor Mike Murdock. Às vezes eu planto uma semente de bondade. Só um exemplo, viu, filha? Em Wades, eu fico achando que eu tenho que colher dela. Eu tenho que colher a retribuição dela. Queridos, a Bíblia diz que é Deus que vai fazer por você, não é a pessoa. Quando eu planto uma semente de bondade em Wades, eu não fico esperando que ela me dê um retorno. Ela pode até ser ingrata comigo, ela não é, só um exemplo. Ela é muito grata, glória a Deus por isso, né? Mas eu posso até plantar uma semente de bondade nela, só um exemplo, e ela ser ingrata comigo. Não quer dizer nada. Ela vai colher, infelizmente, a semente, é só um exemplo de ingratidão se ela semear. Mas eu vou colher a semente da minha generosidade e bondade que eu plantei na vida dela. Quem vai me fazer colher? Deus. E Deus pode usar uma pessoa que não tem nada a ver para me abençoar naquela área que eu plantei. Vocês estão entendendo, queridos? Então muitas vezes a gente acha que não está colhendo porque a gente espera o retorno da pessoa. Nunca espere o retorno da pessoa. Sempre espere o retorno em Deus. Você planta uma semente gerando a sua expectativa em Deus e não na pessoa. Porque se você esperar um retorno da pessoa que você está plantando a semente, nem sempre você vai colher. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então o texto diz, não se canse de semear. Não se canse de plantar. Pastor, eu já estou cansado de semear. Estou fazendo sempre o bem e sempre tem a situação. Não, é porque você está focando só no negativo. Semeie e crie sua expectativa em Deus. É dele que vem a tua colheita. É ele que te fará colher o bem, a bênção, o milagre, a bondade. É ele que te fará colher. Então não gere expectativa nas pessoas. Gere expectativa no Senhor. No Senhor você pode gerar expectativa, mas no homem, não. Amém, queridos? Então o texto diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, olha só, a palavra tempo aparece. A seu tempo colheremos. Então existe um tempo de colher.
A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Há um tempo de semear e há um tempo de colher. Então o problema é que a gente às vezes quer plantar agora e já quer colher agora. Nós somos muito imediatistas. E as coisas não acontecem assim, queridos. Por isso você tem que ser constante na tua semeadura. Você planta, escolhe, colhe. Você planta, espera, colhe. Planta, espera, colhe. Planta, espera. Então é sempre assim: plantou, esperou, colheu. Plantou, esperou, colheu. Agora você tem que estar sempre plantando. Por quê? Porque se você estiver sempre plantando, você vai ter sempre uma estação de colheita na sua vida. Sempre uma estação de colheita na sua vida. Diga amém. Se você está entendendo, diga glória a Deus. Você terá sempre uma estação de colheita se você estiver sempre plantando. Então Paulo diz: não se canse de fazer o bem. Fazer um bem é uma semente. Olha que o contexto que ele está falando é de semeadura e colheita. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de plantar a sua semente de bondade, de generosidade, de gratidão, de amor, de fidelidade, de confiança, de fé. Nunca se canse, nunca desanime de fazer isso. Por quê? No seu tempo você vai colher. Cada semente tem um tempo para colher, irmãos. Cada semente. Olha, a oração é uma semente. A oração é uma semente. Eu orei pelo esposo de Cléo 12 anos. Ela deve ter orado aí uns 15 ou mais, né? Tinha uns 15 anos. Quando ele se converteu a Cristo, você já tinha 15 anos de fé? Já tinha 15 anos de fé. Então ela orou mais de 15 anos pelo marido. Eu orei 12 anos, desde que eu cheguei na cidade. De 2002 até 2014. Eu orei por Josimar. Orava constantemente pela salvação dele. Constantemente. Nunca me cansei. Nunca me cansei de orar. Não é verdade? E Deus fez um milagre. Hoje é um servo de Deus, um homem de Deus. Então você não pode se cansar de fazer o bem. A oração é uma semente. Ore, ore, ore. Vai ter um momento de você colher. Amém? Vai ter um momento de você colher. Eu acho lindo em Apocalipse que aparece, né, as orações dos homens de Deus, das mulheres de Deus, dos santos, sendo colocadas em taças. E sabe o que Deus me fez pensar esses dias? Meu Deus, essas orações estão sendo colhidas em taças, e vai chegar uma hora que essa taça vai transbordar. E quando essa taça transbordar, queridos, vai ser um transbordar de bênção também sobre nossas vidas. Amém? Então não se canse de orar, não se canse de fazer o bem, não se canse de congregar, não se canse de buscar a Deus, não se canse de ser generoso, grato, abençoador, não se canse do que é bom, não se canse, não desanime, porque o texto diz que no tempo certo você vai colher. Não se canse de ser santo, amém? Porque no tempo certo você vai colher. A Bíblia diz: a seu tempo colherá. A seu tempo colherá. Tem coisas que eu estou colhendo hoje, como eu falei para vocês, que eu plantei há muito tempo atrás. Tem sementes minhas que começaram a crescer agora, começaram a germinar agora, mas eu plantei há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. O texto continua dizendo que nós colheremos se nós não desanimarmos. Você vai colher se não desanimar. E aí, para fechar, ele diz assim: enquanto tivermos tempo. Por que ele diz essa expressão, enquanto tivermos tempo? Porque ele diz lá em Gênesis 8, 22, que enquanto a terra durar, ou seja, enquanto você estiver aqui na terra, é o seu tempo de semear. É o seu tempo de semear. Porque ele diz assim: enquanto tivermos tempo, façamos o bem a todos. Porque vai chegar um dia que não vai ter mais tempo. Quando é? Quando o Senhor te chamar para a eternidade. Ou pela morte ou pela volta de Jesus. Então, enquanto tivermos tempo, enquanto estivermos aqui na terra, vamos fazer o bem a todos, porque isso é uma semente. Vamos plantar essa semente de bondade na vida de todos, porque é uma semente. Mas ele diz: mas principalmente aos da família da fé. Amém? Principalmente aos da família da fé.
Então você semeia na vida de todos a bondade, mas principalmente aos irmãos em Cristo. Por quê? Porque a família da fé é a nossa prioridade. Vocês estão entendendo o que a Bíblia está dizendo? Você abençoa todo mundo, você abençoa todos, mas prioritariamente aos domésticos da fé, aos da família da fé. Amém? Quando eu estava vindo no carro agora, eu estava falando sobre uns irmãos, né, que é um estilo de vida cristã de alguns irmãos do mundo, né? São irmãos muito ricos, muito prósperos, e eles fizeram um propósito com Deus de dar o dízimo invertido. Como é isso? Eles dão 90% de tudo que eles ganham para o reino de Deus, para a obra de Deus, e ficam somente com 10% para o seu mantimento. Só que esses irmãos são muito ricos, muito ricos. Hoje eles são muito ricos. Mas quando eles começaram a fazer isso, eles eram pobres. Mas Deus colocou isso no coração deles, e eles começaram a fazer esse princípio de semeadura. E eles prosperaram muito, 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 muito. É claro que é uma experiência de cada pessoa com Deus. E eles fizeram esse propósito, né? Então assim, queridos, Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Quando a gente semeia no reino, quando a gente semeia nas pessoas, quando a gente abençoa. Eu estou contando só um testemunho de semente financeira, mas olha só, a mensagem foi toda falando sobre semeaduras em várias áreas. Amém? Deus nunca fica devendo nada. Nunca, nunca, nunca. A gente tem que crer nisso. Haverá sempre colheita para aquilo que nós semearmos no reino de Deus. Amém? Para aquilo que a gente semeia na vida das pessoas. Para aquilo que a gente semeia no nosso casamento. Maridos, semeiem no seu casamento. Esposas, semeiem no seu casamento. Pais, semeiem na vida dos seus filhos. Filhos, semeiem na vida dos seus pais. Irmãos em Cristo, semeiem na vida uns dos outros. Amém? Vamos semear, irmãos. Porque no tempo certo Deus nos fará colher. Em nome de Jesus. Semente de tempo, semente de bondade, semente de generosidade, sementes de amizade, sementes de fidelidade, sementes de lealdade. Amém, queridos? Semente de dinheiro também, semente de oração. Tem gente que está sempre assim na igreja. Quero que ore por mim, ore por mim, ore por mim. Não é verdade? Plante uma semente de oração na vida de alguém. Aprenda a orar pelos outros. A gente está sempre querendo só receber oração, não é verdade? Então ore pelos outros. Plante uma semente de oração, de intercessão por alguém. Quando você é intercessor, Deus sempre levanta pessoas para interceder por você. Você sabia, deixa eu falar algo para você aqui. Eu quase não oro por mim mesmo. Muito difícil eu estar orando, pedindo coisas pessoais. Às vezes eu falo uma coisa assim, outra, mas assim, geralmente eu estou orando por outras pessoas. É pelos irmãos em Cristo, é pela minha família, pelos meus filhos, pelos perdidos, pelas nações, pelos missionários. Então, estou sempre plantando uma semente de oração por alguém. E eu sempre sei, irmã Du, irmão Carlão, que Deus sempre está usando alguém para semear oração na minha vida. Amém, gente? Então, assim, gente que a gente nem imagina. Gente que a gente nem imagina. Então, assim, plante a semente de oração, se você quer colher oração na sua vida, de pessoas que lhe abençoem, que orem por você. Amém? Levante suas mãos aos céus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos orar nesse instante e clamar, Senhor.